Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Agradecemos profundamente ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade que temos de refletir sobre o Espiritismo e também sobre nossas vidas. Nós queremos hoje tratar sobre duas palavras muito conhecidas na doutrina espírita e já conhecidas desde os tempos da codificação, até os dias de hoje em obras que chegam através de mediunidades abençoadas, como, por exemplo, a de Divaldo Pereira Franco, de Francisco Cândido Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, entre tantas outras. As duas palavras às quais eu me refiro são orgulho e vaidade. Nós que na doutrina espírita estamos tão acostumados a estudar e a ouvir as palavras que se referem às virtudes, hoje teremos a oportunidade de caminhar no nosso autoconhecimento e também na nossa reforma íntima, as duas grandes propostas para a individualidade que nos chegam através da doutrina espírita, através do estudo de duas imperfeições, ou se assim o quisermos, vícios próprios do espírito. Portanto, estudar essas duas palavras é adentrar o âmbito do espírito, é estudar o âmbito do espírito e, portanto, proporcionar autoconhecimento e também autorreforma, já que nem sempre é uma tarefa tão trivial assim encontrarmos em nós mesmos as imperfeições que precisam ser modificadas. Então, nós queremos primeiramente caracterizar essas duas palavras no entendimento espírita, já que nós já identificamos o âmbito ao qual elas pertencem, pertencem ao âmbito do espírito. Vamos caracterizá-las de acordo com o entendimento espírita, vamos aperfeiçoar um pouco, vamos aprofundar um pouco esse nosso conhecimento sobre como a doutrina espírita entende o que sejam o orgulho e a vaidade, e a partir daí a gente vai tentar mostrar formas, modos de tratamento dessas duas imperfeições da alma. Então vamos começar pela questão de número 759 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Vejam que questão apresentada por Kardec. Muitos podem se perguntar: poxa vida, mas nós vamos falar a respeito de duelo hoje? Parece que faz tanto tempo que nós não temos mais essa prática na nossa sociedade. Mas lembremos, o duelo é algo que ainda existe sim na nossa sociedade odierna, em nossos tempos contemporâneos. E existem em vários níveis os diversos tipos de duelos. Aqueles que se apresentam tal qual Kardec os viveu em sua época, hoje, nas disputas de poder, mesmo em ambientes de criminalidade, ou em outros ambientes, o duelo que aparece também numa caracterização ou numa definição do que é a guerra no próprio Livro dos Espíritos, que define a guerra como sendo o duelo entre os povos, aqueles duelos que existem no nível intelectual, as pessoas que não aceitam as ideias de outras pessoas e que se colocam abertamente no embate, no duelo. Enfim, o duelo é algo muito presente em nossas vidas ainda nos dias de hoje. Então o que Kardec pergunta é qual é o valor, e guardemos muito bem essa ideia de valoração que aparece quando nós tratamos orgulho e vaidade, porque ela é muito importante para o entendimento dessas duas palavras. Kardec pergunta o valor que tem aquilo que nós chamamos de ponto de honra quando nós chegamos às vias de fato de um duelo. Ora, ponto de honra, todos nós o temos ou os temos, no plural, pontos de honra, em mais variados graus e em circunstâncias também muito diversas. Por exemplo, alguns terão o seu ponto de honra voltado ao seu nível intelectual ou ao seu aprendizado intelectual. Quando escrevem, por exemplo, um texto e esse texto é criticado. Então, seu ponto de honra está nesse confronto do intelecto de outra pessoa com o seu. Às vezes, quando expõe uma ideia e tem essa ideia contestada, recebe argumentos contrários a essa ideia, ele sente o seu ponto de honra abalado.
Outros em virtudes, como por exemplo a honestidade. Se julgarão extremamente honestos até que alguém aponte no sentido contrário e ele se sentirá profundamente abalado. Outros em relação a pessoas que lhe são próximas. Por exemplo, quando alguém critica um filho. Ora, eu criei esse filho, lhe dei a melhor educação, como que alguém se atreve a criticá-lo? E notando, né, que a crítica, ou mesmo a ofensa, ou mesmo a agressão a entes queridos, dói em nós muitas vezes porque nós nos julgamos responsáveis, nos julgamos do mesmo grupo de parentes consanguíneos, nos julgamos membros, de certa forma nós nos julgamos parte daquelas pessoas e, portanto, uma ofensa a essas pessoas, uma agressão a elas, é uma agressão indireta a nós mesmos. Então, qual é o valor desse ponto de honra ferido? Quando ele se traduz nas vias do duelo. A resposta dos espíritos superiores é singular. Vem nos seguintes termos: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Orgulho e vaidade para os espíritos superiores representam feridas na alma, representam feridas humanas e que são às vezes tocadas e por isso doem. Aqui nós temos a apresentação do orgulho e da vaidade como uma doença, como uma ferida. E agora a gente já pode entender que esse ponto de honra vale para nós o mesmo que uma ferida. O valor dele é esse. É o valor de uma ferida, é o valor de uma imperfeição, e que essa dor que nós sentimos quando essa ferida é tocada, nós corriqueiramente chamamos de ofensa. É aí que dói o nosso orgulho, portanto a ofensa é a dor na ferida da alma. Vejam só que nós temos agora uma caracterização do orgulho e da vaidade como algo que precisa ser tratado para a doutrina espírita. Essa primeira aproximação à ideia de uma ferida. Agora, se nós buscarmos em um dicionário bom da língua portuguesa, o dicionário Wise, por exemplo, nós teremos a definição de vaidade como sendo a qualidade daquilo que é vão, vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Essa é a definição de vaidade. Uma coisa vazia, uma coisa inútil, que é firmada sobre uma aparência ilusória. Num segundo sentido, uma valorização, olha a ideia aqui de novo de valor, né? Que se atribui à própria aparência. E essa palavra também é muito importante. Ser não é o mesmo que aparentar. Não é? Nós temos que fazer essa distinção. Ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo, essa também é outra palavra importante, de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelo outro ou pelos outros. Já o orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Sobre a honra nós já falamos, sobre o valor nós vamos agora começar a desenvolver um pouco mais. Então o orgulho no sentido desse sentimento que nos traz prazer e satisfação com o valor que nós atribuímos a nós mesmos, e a vaidade como a necessidade de que o outro reconheça esse valor e por isso que ela se traduza em aparências que nós levamos para o nosso dia a dia. Podemos citar, por exemplo, o caso daquela garota, da moça que vai a uma loja, escolhe com todo cuidado e zelo o vestido que vai usar em uma determinada festa, passa horas escolhendo esse vestido, escolhe, no dia da festa se veste com aquela roupa e vai até a festa, pensando transmitir uma mensagem que mostre às pessoas alguém que ela pensa ou que ela quer ser. Até aí, pura exteriorização da vaidade. Agora, o problema é quando ela vai chegar nessa festa e vai perceber que tem uma outra moça vestindo um vestido exatamente igual ao dela. Agora, ela já não terá mais apenas a vaidade exposta, mas terá também o orgulho ferido, pois aquela aparência que ela queria que as outras pessoas notassem já não será única, já não será exclusiva. Outra pessoa já possuirá aquilo que ela possui, apresentará aquilo que ela apresenta. E assim é que ocorre esse círculo vicioso em nossas vidas que se dá em diversos momentos.
seja nas roupas que a gente veste, nos carros que a gente escolhe para desfilar pelas ruas, nos modos como nós colocamos a nossa questão intelectual, a nossa relação com o próximo, com Deus e assim por diante. Quando nós queremos essa exposição para sermos reconhecidos. E aí quando a gente é reconhecido, quando a gente lança uma dessas posturas de aparência e a sociedade reconhece aquilo que a gente quer, nós entramos então nesse círculo vicioso, no qual a vaidade alimenta o meu orgulho e no qual o orgulho faz com que eu cada vez mais exteriorize a minha vaidade. Bem, a gente já é capaz de perceber que quando a gente exterioriza a nossa vaidade, ou quando qualquer pessoa exterioriza vaidade perto de nós, ou mostra-se como vaidosa, a gente já pode perceber que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa. Então fica aqui uma dica já de princípio. Segurar a nossa vaidade é também, num primeiro momento, o controle do nosso orgulho. A vaidade sendo tratada como, aqui, exteriorização do orgulho. Não sermos vaidosos, no mínimo, impede que as outras pessoas nos reconheçam como orgulhosos. Bem, então, duas feridas que precisam ser tratadas e que agora a gente precisa pensar em como a gente começa a tratar dessas feridas a partir do que pensa a doutrina espírita. Nós usamos essas duas definições de dicionário porque elas são muito próximas do que a doutrina espírita pensa a respeito dessas duas feridas, da vaidade e do orgulho. Isso se traduz, por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que traz o antídoto, que traz o remédio para essas duas feridas. Pois ele trata da humildade. Humildade como a virtude exatamente contrária ao orgulho. Então, no item 2 do capítulo 7, Allan Kardec escreve: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então aqui o ponto mais agudo do nosso orgulho, o orgulho que nos impede, nesse tipo de situação, de nos relacionarmos com Deus. Pois apresenta aqui uma série de fatores. Nós damos um valor tão alto a nós mesmos que nós não queremos que Deus seja maior do que nós. Não admitimos que o outro tenha características ou qualidades melhores do que as nossas características e qualidades. Passamos a não admitir a possibilidade de que nós somos falhos e assim por diante. Mas, no decorrer das consequências piores do nosso orgulho, nós temos aí a dificuldade do nosso relacionamento com Deus. É por isso que muitas pessoas sentem dificuldade em orar, por exemplo, ou implementar o evangelho no lar. Tem essa dificuldade de reconhecer em Deus um ser superior. Questão de orgulho. A pessoa passa a ter vergonha, às vezes, de orar, vergonha de reconhecer um poder maior do que ela, ou de ser depreciada diante desse poder maior, o que de fato não é verdade. Deus não é um poder supremo e não nos criou imperfeitos para nos depreciar, pelo contrário. Ele nos criou imperfeitos, nos criou simples, ignorantes, melhor dizendo, nós nos tornamos imperfeitos ao adquirir imperfeições, mas Deus permitiu que fosse assim para que nós tivéssemos mérito na conquista de nossa perfeição. Então, se o máximo orgulho também nos impede de ver Deus, de orar, de implementar o evangelho no lar, nós precisamos olhar com carinho para essa situação e começar a modificá-la.
É assim também que o orgulhoso tem muita dificuldade em perdoar. Isso porque ele não se julga muitas vezes na posição de alguém que erre, mas os outros sim, os outros erram. E quando o outro erra, é muito difícil perdoar, porque afinal de contas, se eu não erro, o outro também não tem direito de errar. Ou então, quando o outro erra, o orgulhoso simplesmente não perdoa o erro do outro, porque ele se julga no papel de vítima. E assim o orgulhoso julga, tem grandes dificuldades de se reconciliar e grandes dificuldades de perdoar. Se nós identificamos essas dificuldades em nós mesmos, podemos identificar que no seu íntimo, no nosso íntimo, está essa imperfeição chamada orgulho. Essa que nos coloca acima de tudo e acima de todos, e que, portanto, não admite erros, falhas ou qualquer tipo de ofensa, como já dissemos, que advenha de outras pessoas. Bem, essa caracterização do orgulho e da vaidade como duas feridas que se alimentam em processos viciosos é uma condição apenas inicial do nosso entendimento sobre essas duas imperfeições. Nós podemos ainda aprofundar um pouco isso e descobrir a base dessas imperfeições, voltando mais uma vez os nossos olhos ao Livro dos Espíritos, em especial agora na questão de número 933, quando Allan Kardec vai perguntar se o homem, sendo causador de seus sofrimentos materiais, também será de seus sofrimentos morais. Então a gente vai perceber aqui que nós somos orgulhosos e nós somos vaidosos, não porque Deus nos fez assim, não por uma questão física, não porque nós nascemos assim, não por hereditariedade de nossos pais, a não ser que seja uma hereditariedade no sentido de afinidade moral, aí a gente pode pensar, mas em hereditariedade em questões físicas, não. Então, é o homem sempre a causa dos seus sofrimentos morais? Respondem os espíritos superiores. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Todas as paixões são torturas da alma. Aqui agora, então, a caracterização do orgulho e da vaidade como paixões. O orgulho definido como uma paixão. E agora que a gente já sabe o que é orgulho e vaidade para a doutrina espírita, paixões, num vocabulário talvez, se assim o quisermos, mais científico da doutrina espírita, não mais naquela relação de uma metáfora com uma ferida, mas agora naquilo que é um estudo mais profundo dessas imperfeições. Elas são paixões. Agora a gente pode entender de onde elas vêm, como elas nascem e como nós vamos, enfim, começar a tratá-las. E aí, para isso eu recorro às questões em sequência, 907, 908 e 909 de O Livro dos Espíritos. Primeiramente, Allan Kardec pergunta na questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então vejam, né? Allan Kardec pergunta sobre o princípio das paixões e não sobre as paixões. Ele está na nossa natureza, ele é substancialmente mal? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Olha a definição aqui do que é uma paixão. É um excesso que se acresceu à vontade. Esse princípio que foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso delas o abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, quando nós temos, por exemplo, uma grande paixão pela música e nós estudamos, treinamos, exercitamos em um instrumento, nós podemos nos tornar grandes músicos. E assim a paixão pode nos levar à realização de grandes coisas. Agora, a paixão é algo que vai surgir desse acréscimo ou de um excesso que se acresceu à vontade. Então,
esse excesso de trabalho, esse excesso de estudo também pode ser pernicioso para nós. A paixão muito ligada ao âmbito passivo do nosso ser. Então agora nos resta a questão 908. Allan Kardec pergunta então justamente sobre o limite, né? Onde as paixões deixam de ser boas e passam a se tornarem más. A resposta é a seguinte: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, quando a paixão se transforma em algo que domina a nossa vida, eu não vejo nada na minha vida a não ser a música, me entrego a ela a ponto de perder a minha saúde, a minha família, as relações com o próximo, a pensar que eu sou o maior músico do planeta Terra e que nem Deus seria capaz de compor melodias como as que eu componho e assim por diante, aí então eu estou vivendo aquele momento em que a paixão passou a me cegar, passou a me dominar e passou a se tornar algo pernicioso. Mais uma questão: como controlá-las então? Como controlar essas paixões? Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então essa vontade para nos colocarmos no esforço que nos levará a controlar as nossas paixões, como por exemplo as duas que nós temos tratado agora, orgulho e vaidade. Para a gente entender um pouco melhor isso, é preciso a gente retomar a nossa situação aqui no planeta Terra. A dualidade alma e corpo. Somos seres complexos, compostos. Espírito unido a um corpo material. E reconhecemos que, já no começo da nossa fala, que essas questões do orgulho e da vaidade pertencem exclusivamente ao âmbito do espírito. No entanto, nós não podemos desprezar a condição de estarmos encarnados. Porque nós aprendemos que nas faculdades principais do espírito, nós temos pelo menos a vontade, o pensamento e a percepção. A vontade se exerce quando a alma, o espírito, quer algo. Ele quer dominar as suas paixões, por exemplo, é o exercício da vontade. O pensamento se dá quando o espírito raciocina, duvida, compara, calcula e assim por diante. Então são âmbitos ativos das faculdades do espírito. Já a percepção pertence à dimensão passiva do espírito. E orgulho e vaidade são sentidos. Não é isso? Quando alguém toca a minha ferida do orgulho e da vaidade, eu me sinto ofendido. Então essa questão da percepção passiva está muito próxima da ideia que nós fazemos de sentimento, de sentir alguma coisa. E aí nós devemos nos perguntar agora: se basta eu acordar em um belo dia de manhã e dizer com toda a vontade do mundo, colocar toda a minha vontade em não sentir mais orgulho, em não sentir mais vaidade, em não me sentir bem quando alguém me elogia, mesmo apontando para algo, para alguma qualidade que eu não tenho, e eu me sinto engrandecido. Isso é vaidade. Basta eu querer não sentir para que eu não sinta? Todos nós reconhecemos que não é bem assim. Que a nossa vontade não tem uma ação direta e efetiva sobre o nosso sentimento. Não basta querer não sentir. Existem situações nas quais eu já criei a imperfeição em mim em um grau tão alto que não basta mais a minha vontade para controlá-la. Eu a sinto, embora eu não queira. E agora a gente se encontra aqui num certo labirinto que a gente precisa encontrar a saída. E quem vai nos ajudar a encontrar essa saída é o Espírito Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida. Logo no início do livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida, e isso é muito importante para nós. Através daquilo que nós pensamos a respeito do mundo, nós vamos criando um quadro mental
que é uma imagem que nós fazemos a respeito da vida. E é a partir dessa imagem que nós vivemos as nossas vidas aqui na Terra. Então nós criamos uma imagem que para nós condiz com a realidade do que é a vida. É por isso que muitas vezes alguém diz algo perto de nós e nós nos sentimos ofendidos, embora aquela pessoa não tenha dito aquilo exatamente para nós, tenha dito para outra pessoa. Ou nos disse algo que nós interpretamos de modo que nós traduzimos em uma agressão, e que nem sempre também é a realidade. Por que que isso acontece? Imaginemos nos parques de diversões aquelas salas que contêm espelhos, que são espelhos que não têm a sua montagem como um espelho comum. São espelhos que são espelhos tortos, são espelhos que apresentam a sua superfície côncava, convexa e assim por diante. Eles, quando a gente passa diante desses espelhos, eles fazem de nós uma imagem distorcida. Sendo a mente um espelho da vida, quando eu faço uma concepção da vida nos meus pensamentos que não corresponde àquilo que a vida exatamente é, eu crio imagens distorcidas da vida. E é por isso que às vezes uma pessoa tem certa atitude ou diz certas palavras que me ofendem, embora aquela pessoa sequer me conheça, sequer saiba da minha existência. E nós precisamos fazer um quadro melhor da nossa vida, talvez um quadro mais próximo do que fazia o nosso querido Chico Xavier, quando dizia que quando uma pessoa diz algo sobre nós, e o que ela diz nos ofende, né, nos machuca, mas é verdade, nós temos que ter a seguinte ação diante dessas palavras da outra pessoa. Nós temos que corrigir aquilo que ela apontou que está errado conosco. Agora, se o que essa mesma pessoa diz é mentira, nós não temos problema nenhum com isso, porque o mentiroso é ela e nós continuamos sendo quem nós somos, embora ela tenha dito algo. Isso é montar um espelho mais nítido, um espelho mais conciso, um espelho melhor para refletir bem as imagens da nossa vida. E é por isso que a gente estuda, nós que somos espíritas, estudamos bastante a doutrina espírita, porque ela nos ensina como melhorar as nossas relações com as outras pessoas através da identificação da verdade, através da tolerância, através da paciência, da pacificidade. Nos ensina a melhorar a nossa relação com Deus, nos ensinando que é Deus, quem nós somos. Porque, no fim, esses estudos nos levam a um objetivo nobre, o objetivo da mudança de paradigmas de nossas vidas. Quando nos reconhecemos como espíritos imortais, ainda imperfeitos, mas que chegarão à perfeição. Que reconhecemos aqueles que nos cercam da mesma forma e que passamos assim a ter maior facilidade em tolerar, em perdoar, em reconciliar, em nos relacionarmos, portanto, com todos que nos cercam, sem que essas nossas feridas estejam muito vivas, sem que elas latejem o tempo todo a ponto de nos fazerem perder o melhor da vida. O melhor da vida, que é as boas qualidades das outras pessoas, aquilo que elas têm a nos ensinar, aquilo que nos completa, aquilo que nos falta, aquilo que nos abre a mente, o coração, o sentimento para caminhos novos. E é assim então que a vontade e que o pensamento, duas faculdades ativas da alma, vão aos poucos mudando o nosso paradigma, de dentro para fora. No entanto, muitas vezes nós teremos ainda dificuldade com o orgulho e o egoísmo nesse sentido, porque falta uma parte do nosso tratamento ainda. O tratamento não é apenas esse, não é apenas a mudança de paradigma, embora seja grande parte. Existe uma outra parte do tratamento, pois devemos considerar a nossa condição de espíritos encarnados. E lembrarmos da frase: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Muitas vezes ouvimos irmãos, às vezes do próprio contexto espírita, às vezes não, dizendo que não praticam a caridade, pois não sentem
compaixão e amor no nível que a caridade exige. Mas olha, vejam, o exercício é justamente esse. Por que que fora da caridade não há salvação? Porque se muitas vezes a vontade e o pensamento não são suficientes para refrear, para corrigir uma imperfeição ou uma paixão, o corpo físico nesse sentido exerce um papel fundamental, pois ele é um poderoso instrumento de educação para o espírito, e não só de educação, mas também de disciplina. Ele é disciplinador, educador do espírito. E quando nós nos colocamos nas obras de caridade, levantando num dia, num domingo de manhã, por exemplo, para ir à assistência a moradores de rua, a visita aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, para nos colocarmos em contato com pessoas que estão nos presídios, para visitarmos pessoas da nossa sociedade mais carente, enfim, para realizarmos qualquer tarefa dentro das obras de caridade, nós passamos a perceber melhor o outro. Nós passamos a nos relacionar melhor com ele, a entendermos por que o outro tem dificuldades na vida, a identificarmos em nós mesmos dificuldades que talvez sejam análogas ou muito próximas daquelas que essas pessoas apresentam. E então nós passamos a criar dentro de nós um sentimento de respeito, de tolerância, de compaixão, de amor muito maior em relação ao outro. É assim que a caridade educa o nosso sentimento, educa a nossa forma de ver a vida e que ela nos disciplina. É por isso que o Espírito Emmanuel, na questão de número 254 do livro O Consolador, escreve que a disciplina antecede a espontaneidade. Essa frase é maravilhosa. A disciplina antecede a espontaneidade. A caridade é, assim, a expressão e representação do amor. No entanto, quando o amor não é suficiente para se expressar na caridade, a gente se coloca na obra da caridade, o que fará com que em nós cresça o amor. E o amor em crescimento nos levará a perseverar na obra de caridade. Nós trocamos o círculo vicioso no qual vaidade e orgulho se alimentam por um círculo virtuoso no qual caridade e amor e humildade se alimentam. É assim que a gente vai passar a tratar desses nossos sintomas referentes ao orgulho, referentes à vaidade. Começando pela conscientização, como também nos ensina o Espírito Emmanuel. Conscientização de que nós temos em nós ainda essas feridas abertas, ainda no mesmo capítulo do livro O Consolador. E a partir dessa conscientização, então, exercício da vontade, do pensamento, na mudança de paradigmas e exercício da caridade no nosso dia a dia. É através daí que nós vamos repensando as nossas relações, a nossa relação com a gente mesmo, atribuir a cada um de nós o valor que Deus atribui. O valor de um filho que pode e que deve contribuir para com as realizações divinas no planeta Terra, para com as realizações do plano celestial aqui na Terra, para as obras do bem. Esse filho que é capaz de trazer o poder de Deus em si mesmo, na cura, na instrução, no aperfeiçoamento de si mesmo e de toda a humanidade. Essa é a nossa tarefa. E para a execução dela, nós temos em nossas mãos todos os recursos necessários, trazidos pela bondade do Pai Celestial e incentivados pela presença constante dos ensinamentos e exemplos de Jesus, vivos em nossas mentes e em nossos corações. Muito obrigado, queridos irmãos. Deixamos os nossos votos de que nossas vidas sejam repletas dessas oportunidades e que nós saibamos aproveitá-las. Deus nos abençoe hoje e sempre e que assim seja.